Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana Faibron, sou estudante de mestrado em Educação na Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, e estarei apresentando o trabalho que foi escrito por mim e pelo meu orientador, o professor Dr. Martin Kuhn. Sou integrante da linha de pesquisa 2, Diversidade, Interculturalidade e Educação Inclusiva. Também faço parte do grupo de pesquisa Sulear e sou bolsista 50% UNO Chapecó. O nosso trabalho é intitulado Ensino de Inglês na Escola Pública, Contribuições à Formação Humana. No nosso texto, nós temos como objetivo compreender o ensino de inglês na escola pública não como resposta automática a demandas do mercado, mas como uma tarefa que articula conhecimento, ética, sensibilidade e que compreende a língua inglesa como um instrumento de comunicação e empoderamento. A escola pública é compreendida como um espaço de formação humana integral, em que o ensino de língua inglesa contribui com essa finalidade, pois ele ultrapassa a dimensão instrumental e pode contribuir para a constituição ética, sensível, crítica, intercultural e intelectual dos estudantes, bem como para a abertura de mundos, perspectivas e formas de compreender a si mesmo e aos outros. Educar é também um processo de humanização, de construção de identidade, de inserção em um mundo simbólico e social. E quando refletimos sobre o ensino de inglês na escola pública, não estamos apenas discutindo metodologias e práticas pedagógicas, mas sim compreendendo o ensino desde uma perspectiva de formação humana. Então, no nosso texto, nós vamos primeiramente discutir sobre o papel da escola na contemporaneidade. Em seguida, discutir sobre formação humana e o ensino de língua inglesa na escola pública. E, por fim, apresentar a perspectiva do inglês como língua franca, pensando em como o ensino, a partir desta perspectiva, amplia ainda mais essa discussão, ao deslocar o foco de uma norma de falante nativo para a valorização da comunicação entre pessoas de diferentes culturas e repertórios linguísticos. No nosso primeiro movimento, intitulado A Escola na Contemporaneidade, nós compreendemos que a escola é constantemente tensionada entre demandas neoliberais voltadas ao mercado, à produtividade, desempenho e entre o seu objetivo mais profundo, que é de contribuir à formação de sujeitos capazes de compreender e transformar o mundo. Nós vamos trazer alguns autores que falam dessa questão formativa da escola. Então, para Savater, 1998, a educação não é apenas uma função social, mas uma exigência da própria condição humana. Então, a educação é a base da construção da humanidade, ou seja, não há humanidade sem educação. Para Condorcet, que foi um filósofo iluminista, a educação é compreendida como um direito humano universal e também um instrumento de emancipação, cuja finalidade é promover o desenvolvimento pleno do indivíduo e o progresso coletivo da sociedade, a qual deve ser gratuita, acessível a todos e garantida pelo Estado. Veiga Neto, 2007, afirma que é necessário repensar a escola moderna criticamente, a fim de preservar seus princípios emancipatórios, bem como o direito à educação, a racionalidade crítica e a defesa da igualdade, ao mesmo tempo em que se busca superar os aspectos autoritários e excludentes. Young, 2007, defende que a função específica das escolas é garantir aos alunos o acesso ao conhecimento poderoso, o que, em outras palavras, significa o conhecimento científico, aquele que não é adquirido no cotidiano e que amplia as formas de pensar e possibilita a emancipação. Para Kuhn e Arenhart, 2023, página 19, as escolas, antes de serem instrumento a serviço de interesses e valores mercadológicos efêmeros, se vinculam a valores de vida, que são bem mais amplos que a materialidade do mundo do consumo.
Então, desse modo, nós compreendemos que a educação e a escola anunciada por esses teóricos, por mais que não estejam alinhadas a um mesmo horizonte de compreensão, convergem ao reconhecer que elas assumem um papel formativo que favoreça a construção de sentidos, o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual, preparando os sujeitos para lidar eticamente com a complexidade e a fluidez do mundo contemporâneo. Desse modo, o papel da escola na contemporaneidade não pode ser reduzido à lógica de eficiência, de adaptação ao mercado ou da transmissão instrumental de conteúdos. Em um mundo que é marcado pela fluidez, pela instabilidade e pela intensificação das desigualdades, a escola assume a responsabilidade de garantir o direito ao conhecimento científico e sistematizado, promovendo a formação humana integral, ética e crítica. Então, a escola se constitui como um espaço de humanização, emancipação e construção de sentidos, comprometida com a formação de sujeitos capazes de pensar, decidir, agir de modo autônomo e responsável dentro de uma sociedade. E é a partir desse cenário que encontramos a necessidade de compreender o ensino de língua inglesa como parte de um projeto formativo mais amplo. E aí entramos no nosso próximo tópico, que é a língua inglesa na escola pública, a formação humana. Então, compreender a educação como um processo de formação humana implica reconhecer que o ensino escolar transcende a transmissão de conteúdos e se inscreve na constituição ética, sensível e crítica dos estudantes. A partir disso, nós buscamos problematizar os desafios e potências do ensino de inglês na escola pública, compreendendo não como uma imposição externa ou forma de colonialismo, mas como uma possibilidade de formação humana e transformação social e também de empoderamento. A língua inglesa é compreendida como um instrumento de comunicação intercultural na medida em que possibilita os estudantes o contato com o outro e o ensino favorece a construção de uma formação humana ética pautada no reconhecimento e no respeito à diversidade linguística e cultural. A linguagem, nesse sentido, é elemento essencial da condição humana e do fenômeno educativo. Cunha e Arenhart destacam: a educação enquanto ato de humanização é fundamentalmente um processo linguístico. Então, o ensino de inglês na escola pública pode ser compreendido como um espaço de formação humana, na medida em que promove encontros linguísticos interculturais que contribuem para a constituição ética, sensível e crítica dos estudantes. Conforme a Base Nacional Comum Curricular 2018, o ensino de inglês assume um papel formativo ao reconhecer o inglês como língua franca, ao valorizar os multiletramentos e ao propor abordagens pedagógicas mais inclusivas, nas quais se legitimam os diferentes usos da língua em diversos contextos. Esses princípios dialogam com a compreensão de educação para a formação humana, a partir do momento que favorecem a ampliação de repertórios culturais, a participação social e a constituição ética e crítica dos sujeitos. Porém, nós precisamos problematizar o fato de que essas orientações estão nesse documento com um discurso marcado por racionalidades neoliberais, que tendem a associar o ensino de inglês à empregabilidade, à adaptação ao mercado e ao desenvolvimento de competências alinhadas à lógica da produtividade. Então, esse tensionamento nos mostra que o desafio que se impõe à escola pública é de ressignificar essas diretrizes a partir de um compromisso efetivo com a formação humana. Assim, o ensino de inglês na escola pública pode sim constituir um espaço de formação humana, na medida em que amplia mundos e horizontes simbólicos, que possibilita os estudantes o acesso a outros discursos, narrativas e formas de compreender a realidade, além de mobilizar dimensões sensíveis e afetivas, bem como as questões de identidade, pertencimento e expressão subjetiva. No nosso último tópico, vamos falar um pouquinho sobre o ensino de inglês como língua franca. Então, a definição clássica do ILF, do inglês como língua franca, refere-se ao uso da língua inglesa como meio de comunicação entre falantes que não a têm como língua materna, ou seja, falantes de diferentes origens linguísticas.
Porém, a compreensão contemporânea ressalta que o ILF não se limita a interações exclusivamente entre falantes não nativos, mas sim situações em que falantes nativos participam da comunicação desde que esta ocorra em um contexto intercultural. Então, em outras palavras, o ILF é definido pelo caráter de interação que envolve adaptação, negociação e construção de sentidos entre participantes de diferentes origens, envolvendo qualquer situação intercultural em que o inglês é usado como meio de comunicação. E isso nos permite refletir sobre a necessidade de ressignificar o ensino de língua inglesa, de produzir novos significados, a fim de implementar práticas que compreendam a língua nesse caráter fluido intercultural. Então, o ensino de ILF propõe o afastamento dos modelos tradicionais baseados em normas de falantes nativos e prioriza a comunicação. Assim, é essencial implementar práticas pedagógicas que conheçam e promovam a diversidade da língua para não reforçar a ideia de que existe apenas uma forma certa de usá-la, valorizando a diversidade linguística e a realidade dos estudantes, para que eles compreendam a língua como algo dinâmico, fluido, histórico e que pode ser utilizadas de diferentes maneiras em diferentes contextos. O ensino DLF é uma ruptura pedagógica, mas também epistêmica, educacional e metodológica, pois tensiona concepções históricas sobre língua, ensino e conhecimento. Epistemicamente, questiona saberes hegemônicos, reconhece a pluralidade de usos do inglês e legitima diferentes repertórios linguísticos e culturais. Metodologicamente, exige práticas reflexivas e contextualizadas em relação aos contextos locais e aos estudantes. Do ponto de vista educacional, ressignifica os objetivos da educação linguística ao afastá-la de uma lógica instrumental e mercadológica, aproximando-a de uma formação humana crítica, ética e intercultural. E nesse cenário, cabe ao professor planejar suas práticas e objetivos a partir das características e demandas específicas de cada grupo de estudantes e do meio social em que estão inseridos, além de exercer uma leitura crítica desse documento, da BNCC, apropriando-se de suas orientações de maneira reflexiva e contextualizada, de modo a ressignificá-las em favor de uma educação comprometida com a formação humana. Como considerações, nós compreendemos que a escola contemporânea continua ocupando um lugar central na formação dos sujeitos, ultrapassando a transmissão de conteúdos e demandas mercadológicas e assumindo o compromisso com a construção de sentidos, valores e formas de ser e estar no mundo. O ensino de inglês na escola pública precisa ser compreendido como parte de um projeto educativo mais amplo, voltado à formação humana intercultural, ética, crítica e sensível. Desse modo, o inglês como língua franca se apresenta como um caminho potente para ressignificar as práticas pedagógicas e concepções de língua, ao legitimar a diversidade linguística, cultural e também questionar modelos hegemônicos. Então, articular o papel social da escola, a formação humana e o ensino de inglês como língua franca implica defender práticas pedagógicas críticas, contextualizadas e comprometidas com a transformação social, reafirmando o ensino de inglês como espaço de formação de sujeitos conscientes, sensíveis e capazes de dialogar com o mundo em sua pluralidade. É isto, aqui eu trago as referências que foram utilizadas em todo o texto. E obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.